Oi, gente, boa noite ou bom dia, né? É, mais um vídeo na nossa madrugada. Tá se tornando uma tradição já, né? Aqui é o professor Ricardo falando com vocês. E eu gostaria de falar num vídeo hoje um pouco mais curto, mas ainda nos mantendo naquela temática sobre relacionamentos abusivos, tóxicos, com pessoas manipuladoras. Eu gostaria de explicar para vocês um conceito muito interessante, muito importante para a gente entender essa relação abusiva, que são os macacos voadores, ou fly monkeys. Desculpe, minha pronúncia não é muito boa não, em inglês. Mas quer dizer isso, macacos voadores. O nome é engraçado, mas o termo é muito sério, né? Mas eu vou explicar para vocês de onde vem esse termo macacos voadores e o que isso significa. Primeiramente, o termo de macacos voadores, ele vem de um conto muito famoso chamado O Mágico de Oz. Vocês devem conhecer. Vocês devem ter, em algum momento, conhecido essa história. O cinema já há décadas, né? Já trouxe isso, a literatura há muito mais tempo, enfim. E no Mágico de Oz, no conto do Mágico de Oz, existe uma bruxa malvada que, quando ela não consegue cometer as suas maldades pessoalmente, ela conta com macaquinhos voadores. Isso mesmo, ela tem macaquinhos voadores, são macaquinhos que têm asas, literalmente, e ela ordena, né? Olha, vão até lá e capturem a Dorothy, ou vão até lá e façam tal maldade em meu nome, enfim. Ela manda esses macacos voadores, os fly monkeys, para cometer as suas maldades num determinado momento em que ela própria não possa, né? Que ela não possa cometer essas maldades. Por algum motivo ela não consegue ter alcance aonde ela quer praticar as suas perversidades, então ela manda, é como se ela terceirizasse essa maldade para os macaquinhos voadores. E eles vão lá e executam exatamente que a bruxa quer, enfim, e realizam lá a sua maldade. Bom, esse termo de macacos voadores, então, é utilizado para a gente entender os relacionamentos abusivos, para entender a seguinte situação. A pessoa que te manipula, em alguns momentos, ela precisa se afastar, porque você a repeliu, né? Porque você a expulsou, mesmo que temporariamente, você a afastou de você, ou ela própria, para poder fazer para te castigar, né? Ela se afastou de você, né? Acontece que durante esse afastamento ela sente a necessidade de continuar te manipulando, mas como por algum motivo, né, que gerou esse afastamento, ela não pode se aproximar de você nesse imediato momento, né? Ou porque você acabou de confrontá-la de uma forma muito veemente, você mostrou que ela estava te enganando, você provou que ela estava mentindo, enfim, por algum motivo ela teve que se afastar. Ela não pode agir diretamente contra você. Então ela começa a utilizar dos serviços dos macacos voadores, que nada mais são do que amigos próximos a ela, ou próximos a você, pessoas próximos a ela ou próximos a você, que vão se encarregar inconscientemente, na maioria das vezes, mas às vezes pode ser consciente também, eles vão se encarregar de dar o recado que ela quer dar para você. Eles vão levar para você o recado dela, de manipulação, né? De distorção dos fatos, né? Então, como é que ela vai fazer isso? Ela vai procurar, por exemplo, um amigo próximo a você e vai dizer: olha, o fulano não dá para lidar com ele.
né? Esse fulano, essa pessoa, ele tá irracional, ele é muito ciumento, né? Vai dizer assim, aquela menina, ela é muito boba, ela é muito tola, ela é muito ciumenta, muito invejosa, muito isso, muito aquilo. Eu só quis ajudá-la e ela me tratou mal, porque eu fiz isso por ela, e fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, essa pessoa manipuladora vai convencer alguém próximo a você ou próximo a ela de que ela tem a razão dentro daquela situação e vai fazer com que aquela pessoa procure você de uma forma indireta para validar o discurso que ela quer. Ou seja, para dizer, olha, pensa bem, aquela pessoa, ela quer o seu bem, tá vendo? Você está sendo ciumento, você que está sendo a ciumenta, a paranoica, né? Ela só quer o seu bem, afinal de contas, e você não ouviu, você não recebeu, você não sei o quê. Ou seja, ela vai usar pessoas, ela vai manipular uma terceira pessoa para procurar você e tentar validar aquela manipulação contra você. Ou seja, é uma forma indireta dela continuar te manipulando. Os macacos voadores, dessa forma figurativa, como nós estamos dizendo aqui, são pessoas que não entendem o contexto geral daquela relação de dominação, daquela relação abusiva, e se deixam levar pelo discurso fácil, pelo discurso bem feito dessas pessoas manipuladoras, porque também manipulam eles. E vão levar até você o recado que ela quer que você receba. Isso vai acontecer muito quando você romper o contato com essa pessoa, quando você decidir que não quer ter mais contato com essa pessoa, você bloqueia os canais de acesso que ela possa ter a você, principalmente nas redes sociais, né? Você bloqueou o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, até o SMS e as ligações telefônicas você bloqueou. Então ela não tem um acesso direto a você. Então ela vai usar, por exemplo, o WhatsApp de uma amiga, de um amigo, parente. Ela vai convencer um amigo, uma amiga que vocês tenham em comum de dar o recado que ela gostaria de falar para você. Não um recado sincero, não é um pedido de reconciliação, não é um pedido de desculpa, mas é uma forma de fazer com que você pareça ser o errado na relação. É uma forma de fazer com que você pareça aos olhos do público em geral a pessoa desnorteada, a pessoa desequilibrada, a pessoa sem noção, e ao mesmo tempo que ela se faz parecer a pessoa centrada, a pessoa bem intencionada, a pessoa que só quis o seu bem e você não soube aproveitar dessa situação. E você foi o errado da história, né? Então os macacos voadores são instrumentos, são pessoas que os manipuladores vão utilizar para ampliar, para permanecer numa relação de dominação, numa relação abusiva, numa relação tóxica contra você. Eles não têm consciência de que estão fazendo isso, na maioria das vezes eles não sabem que estão sendo também manipulados, mas eles acabam sendo convencidos por ela, pela sua capacidade de convencimento, pela sua persuasão, pela sua eloquência. Eles vão ser convencidos de que ela tem a razão e você é o maluco da história, você é o injusto, você é a pessoa que está cometendo uma série de perversidades ou injustiças contra aquela pobre vítima que ela se faz parecer. Na verdade, a vítima é você, o abusador é ele ou é ela, mas ele vai fazer parecer através dos seus contatos que você que está errado.
E isso facilita muito o trabalho de manipulação dele, porque quando você vai tentar explicar para as pessoas o mal que aquela pessoa te fez, elas vão relutar, elas não vão acreditar, elas não vão, no primeiro momento pelo menos, elas não vão entender, porque ao longo de todo esse processo, elas também foram sendo manipuladas para acreditar que você era o desequilibrado, que você era a maluca, a doida, e ele era o cara legal, centrado, sempre dono de si, dentro da relação. E só você que viveu aquilo, que vivenciou, que viveu aquela experiência, sabe que na verdade não, você ponderou o tempo todo, você tentou ser compreensiva, você tentou dialogar, você foi sincera, você se doou, você tentou tudo que estava ao seu alcance para fazer com que aquela relação fosse uma relação saudável, normal, dentro de uma certa normalidade. E aquela pessoa que sempre te intoxicou, sempre te envenenou, sempre te manipulou, sempre criou condições para que aquela relação não desse certo. É mais ou menos assim. Imagine que você está numa mesa de bar e a pessoa por trás, do seu lado, está cutucando você por baixo da mesa com uma agulha. E ela te cutucou 1, 2, 3, 10 vezes, e você vai tentando relevar, e você vai tentando disfarçar, e você finge que não está acontecendo, e você vai tentando ponderar, e chega uma hora que você não aguenta mais tanta estocada, tanta perfuração, tanto furo, tanta violência, e você grita, você xinga, você acusa, você aponta o dedo para ela e diz assim: pare com isso, você não pode fazer isso comigo, sua louca, sua isso, o seu perverso, seu monstro. E aí as pessoas ao seu redor, o que elas viram? Elas não viram as estocadas, as perfurações, as agulhadas que você relevou. Elas só viram a tua reação explosiva, de gritar, de xingar, de responsabilizar a outra pessoa. E como elas não viram a origem daquela revolta toda, elas vão olhar para você e vão dizer: tá vendo, é louco. Tá vendo? Ela é desequilibrada. Tá vendo? Ela não tem controle emocional. É assim que funciona a manipulação. É difícil, né? É difícil da gente, a gente acatar isso, a gente aceitar que isso aconteça. Não é que a gente tem que aceitar que as relações, que isso vai ter que acontecer numa relação. É difícil a gente aceitar que nós passamos por isso, que nós fomos essa vítima, que se deixou, de algum momento, manipular dessa forma. E aí é muito comum, então, que a violência, que a resposta da vítima seja confundida com a violência da exploração. São coisas diferentes. Você foi induzido, você foi levada a reagir agressivamente. Até porque o teu cérebro tentou te proteger e dizer assim: olha, reaja agora contra isso, ou você vai ficar maluca, ou você vai ficar doido. Difícil. É difícil. Eu reconheço que é muito difícil para a gente se enxergar nessa relação de dominação. Porque a gente, num certo momento dessa relação, a gente não passa de um marionete, a gente não passa de um bonequinho manipulado por aquelas cordinhas. Um fantoche, uma marionete. Mas isso acontece. Isso acontece. É muito mais comum do que a gente imagina. E aí, só para finalizar, voltando a falar dos macacos voadores,
São pessoas, então, que fazem parte do seu universo. É gente que conhece você, é gente que conhece a pessoa com quem você se relacionou. Pode ser, inclusive, um amigo ou uma amiga em comum, que vai simplesmente servir de garoto ou garota de recado para levar até você o recado que aquela pessoa quer te dar. Mas não é apenas um recado, porque ele foi convencido, ela foi convencida de que você estava errado e a pessoa que te manipulou, o seu abusador, a sua abusadora, ela sim estava certa. Então não vai ser apenas um recado que ela vai te trazer. Ela vai tentar te convencer de que você está errado e de que aquela pessoa tem as melhores intenções, aquela pessoa é tudo de bom e, portanto, o errado é você. Não é apenas um recado, é um prolongamento da manipulação. É uma outra expressão da manipulação. Ela vai usar pessoas que você conhece para tentar te convencer a fazer o que ela quer, a cair na sua teia novamente. E eles são muito habilidosos nisso, porque eles conseguem construir uma imagem social muito convincente de que são pessoas equilibradas, amáveis, pessoas boas. Eles vão conseguir, eles conseguem construir uma imagem muito convincente disso. E olha, um artifício muito comum nessa hora é a questão das religiões. Muitos abusadores, manipuladoras, se apegam a religiões para figurarem de bons moços, boas moças. Eles vão se apegar a religiões, a igrejas, para tentar validar a sua personalidade, para dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou uma pessoa de bem, eu vou à igreja, eu vou ao culto, à missa, eu tenho assim toda a minha fé, porque isso dá um respaldo social a essas pessoas. Se vincular a uma religião dá uma espécie de credibilidade a essas pessoas. E aí eles usam disso para pagarem, para figurarem de boas pessoas, de gente de boa intenção. E aí quando eles procuram os seus macacos voadores, eles estão cobertos de razão, estão cobertos de legitimidade. Fique atento, então, para quando o seu abusador ou a sua abusadora se valer dos macacos voadores, dos fly monkeys, das pessoas que são próximas a você, que vão inconscientemente, pode ser consciente também, mas geralmente é inconscientemente, vão fazer o jogo dela e vão tentar manipular você por tabela, de uma forma indireta. Esses são os macacos voadores. Pessoas que, consciente ou inconscientemente, fazem o jogo da manipulação, da dominação, como se fosse uma extensão da manipuladora. Ela vai do manipulador. Eles vão usar esses macacos voadores quando eles não puderem chegar diretamente a você. É uma forma indireta. Se fosse em história, nós diríamos que foi uma espécie de Guerra Fria, onde ela não pode te atacar diretamente, então ela utiliza de um agente terceirizado, de um subterfúgio, de um terceiro que vai promover as suas intenções de manipulação, vai dar continuidade à relação de manipulação que ela tem com você. Tá? Então, fica essa dica, fique atento para não se deixar levar pelos macacos voadores, os fly monkeys, até porque eles próprios não sabem que cumprem esse papel, na maioria das vezes eles não sabem que estão sendo também manipulados para manipular você, eles são manipulados, eles são utilizados para
consolidar o jogo de dominação que o abusador ou a abusadora tem sobre você. Então, cuidado com os macaquinhos voadores, que é aquela gente que parece ser bem intencionada, e até pode ser mesmo, mas que na verdade vem trazer recados, na verdade vem trazer todo o jogo de manipulação que foi arquitetado pelo seu abusador, pela sua abusadora. Mesmo que eles não percebam que estão cumprindo este papel. Inconsciente ou não, eles estão te prejudicando porque estão fazendo com que você ceda, com que você caia novamente naquele jogo perverso de manipulação. Tá? Não sei se ficou muito claro, acho que esse tema precisa ser um pouco melhor explicado, mas num outro momento, num outro vídeo, talvez a gente possa tornar isso um pouco mais nítido, um pouco mais compreensível a todos vocês, tá bom? Aqui foi o professor Ricardo em mais uma manhã, agora já não é mais madrugada, agora já praticamente amanheceu, mas eu precisava dar esse recado para vocês, dessa maneira muito autêntica, muito sincera, com que eu tenho conversado, para que vocês percebam que aquilo que vocês estão passando também foi passado, também foi experienciado, foi vivido por outras pessoas, e você não está sozinho nessa jornada de recuperação da sua autoestima, do teu eu, da tua vida. Você não está sozinho nisso, porque tem mais gente que passou por isso e está aqui disposto a ajudar você a passar por mais esse desafio, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Olha, curtam o vídeo, divulguem, tá? Compartilhem se for possível. Se inscreva no nosso canal. É importante eu ter vocês me acompanhando e divulgando para amigos e amigas que passam por situações como essa. A gente, às vezes a gente nem sabe que a pessoa está passando, né? E diálogos como esse podem ajudar as pessoas a começar a enxergar o seu problema, tá? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana a cada um de vocês. Tchau.